Oi meninas, tudo bem? Hoje vocês não vão me ver, só vão ver as minhas mãos, tá? Porque hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer o seu porta-pincéis com latinha de Nescau, tá? Você vai precisar de uma latinha limpa e seca, tá? Um primer para metais, vidro e plástico, tinta, tá? Se possível dessa marca aqui, porque essa tinta é muito boa, é a melhor tinta que eu já usei para pinturas. Um verniz, para você poder envernizá-la depois de pronta. Um pincel, assim, com cerdas macias, que é um pincel para pintar mesmo, e um assim de detalhes, caso você queira fazer uns detalhezinhos na sua lata, tipo a latinha que eu fiz pintando aqueles coraçõezinhos. Então, para fazer aqueles coraçõezinhos que vocês viram no primeiro vídeo, eu usei esse pincelzinho bem fininho. Para decorar a sua lata, você escolhe uma fita da sua preferência, eu escolhi essa daqui, e algumas rosinhas, ó. São florzinhas assim, ó, que você encontra em qualquer loja de artesanato. Mas você pode comprar a flor que você quiser, a flor que você mais gostar. E um secador de cabelo, tá? No caso, eu vou usar o secador de cabelo para ajudar a secar melhor o primer que eu vou usar para pintar a lata. Mas se você não quiser, você deixa secando naturalmente. Só que secando naturalmente vai demorar um pouquinho e você usando um secador é mais rápido. Então, ó, eu vou pegar o primer aqui. Ele é branquinho, igual uma tinta branca normal. Eu pego o pincel de pintura. Você pode usar um recipiente com várias divisórias para ir colocando um pouquinho assim, um pouquinho de primer, usa um pouquinho, depois coloca mais um pouquinho, mas eu vou aplicar diretamente o pincel aqui dentro. Ó, podem ver que ele é bem branco, como uma tinta branca normal. Coloco a minha mão dentro da lata e, ó, eu vou aplicando o primer na latinha. Como eu falei no primeiro vídeo, você vai ter que passar pelo menos umas 3 mãos, ó, pinto fundo também, tá? Você vai ter que passar umas 3 mãos desse primer aqui pra ele cobrir todo o fundo da lata. Peguei mais um pouco do primer, tá? Porque se você aplicar só uma ou 2 mãos, ainda vai ficar parecendo um pouco daquela cor vermelha, que é a cor natural da latinha. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que apareça somente a cor da tinta colorida, que no caso vai ser aplicado na lata. Ó, eu não tô mostrando, né? Mas aqui, ó, eu vou aplicando todo esse primer na lata. Ó, eu coloco diretamente o pincel aqui dentro, tá? E vou passando na latinha. Tem que cobrir bem a lata de uma maneira bem uniforme, para não aparecer nem no fundo dela. Ó. Procura também fazer Procura pintar no sentido da lata. Tá vendo que ela tem umas ondulações aqui, ó? Então você faz num sentido só, tá? Sempre para baixo ou sempre para cima, para não ficar aquelas linhas muito marcadas, porque o pincel tende a deixar aquelas linhas por conta das cerdas. Ó, pintei toda a lata, pintei o fundo dela também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o secador de cabelo
E vou dar uma secada nela e daí eu já volto. Voltei, ó, sequei o primer com o secador, tá? Vou aplicar mais uma camada desse primer branco por toda a lata. O fundo dela também. Mesmo que o fundo vai ficar para baixo, ninguém vai ver, é bom a gente pintar o fundo também, né, gente? Ter, assim, mais capricho no que a gente faz. Ó. Eu passo para cima e para baixo, mas depois eu venho varrendo esse primer para baixo no sentido da latinha, tá? Pra não ficar nada torto. Esse primer aqui, ele rende bastante. Dá uma viradinha, vai virando a lata. Vou virar mais pra cá, que tá meio ruim. Me perdoem, gente, por eu não ter um fundo assim muito bonito nos meus vídeos. Eu gravo na minha cozinha, tá? Na minha sala é impossível gravar. Ó, pintei. Podem ver que já deu uma cobertura melhor, né? Passando uma segunda mão. Ó, ainda aparece bem de leve as cores do fundo da lata, mas eu vou fazer o quê? Eu vou secar a lata agora e depois eu volto pra passar mais uma mão do primer, tá? Pronto, meninas, ó, bem sequinha, tá? Vamos para a terceira camada de primer, tá? E é assim, gente, passa a primeira camada, dá uma secada com o secador, passa a segunda camada, seca de novo com o secador, passa a terceira, seca, depois passa a quarta e seca novamente. Se você não tiver tanta pressa em querer a sua latinha pronta, para já ir guardando seus pincéisinhos, você não precisa ir secando com o secador, você pode deixar ela secando naturalmente. Mas, se você tiver pressa, usa o seu secador aí normal, e a sua latinha fica pronta. Aí, claro, quando você for usar a tinta, aí sim você tem que deixar secando naturalmente, tá? Você usa o secador somente para secar esse primer branco. Não vai ser legal você usar o secador para secar a tinta que você vai aplicar depois por cima desse primer aqui. Porque pode criar umas bolhas, né? Levantar umas bolhazinhas. E aí vai ficar feia a sua pintura, não vai ficar aquela pintura lisa. Então, seca com secador somente esse primer branco. Quando você for aplicar a tinta definitiva, da cor que você prefere, aí você deixa secando naturalmente, de um dia para o outro. Ó, eu pintei, agora eu vou pintar o fundo novamente. No fundo é só 3 mãos, tá? Pinto o fundo só pra ficar assim uma coisa mais caprichada. Ó, podem ver que já não aparece tanto a cor do fundo da lata. Vou agora secar com o secador de novo e aí eu volto pra passar mais uma mão do primer branco. Prontinho. A lata tá sequinha. Agora eu vou passar mais uma mão do primer.
que eu quero que a latinha fique bem branquinha. Deu, ó. Agora a latinha ficou bem sequinha, tá? O que que nós vamos fazer agora? Eu vou trocar. Lembram daquele pincelzinho de detalhe que eu mostrei? Então, agora nós vamos pegar ele. Aqui está ele, ó. Tá vendo? Eu molhei ele no primer branco, porque nós vamos pintar agora essa partezinha aqui, ó. Toda essa voltinha, ó. Por quê? Porque quando você for aplicar a tinta colorida, precisa ter uma base aqui, ó, pra tinta poder aderir. Se você não passar esse primer aqui, quando você for aplicar a tinta colorida, ela não vai pegar. Então, eu vou aplicar. Prontinho, ó. Sequei toda essa voltinha que eu pintei com o primer branco, tá? Podem ver que tá bem branquinho. Agora, com aquele mesmo pincel que eu usei para aplicar o primer branco, eu vou aplicar essa tinta vermelha, tá? Aí, pra vocês, ela pode aparecer um pouco alaranjada, mas ela é vermelha, tá? Então, com o mesmo pincel, eu vou aplicar essa tinta e vou começar a pintar ela toda. Eu vou virar a minha câmera um pouquinho mais pra cá. Aí vai dar pra ver melhor. E começo a aplicação. Pintei, tá? Agora, eu vou ter que deixá-la secando naturalmente, como eu falei pra vocês. Eu não vou poder passar o secador, tá? E aí, eu vou passar mais uma camada da tinta, porque eu quero ela um pouco mais vermelha, ok? Bem, meninas, eu passei mais uma mão, tá? Como eu falei que eu ia passar, porque eu queria ela um pouco mais vermelha. Aí eu pintei a partezinha branca, ó. Lembra que aqui tava branquinho por causa do primer? Pintei aqui também, eu passei 2 camadas. E pra isso eu usei o pincelzinho de detalhes, tá? Eu falei que era pra deixar secando naturalmente, pra não levantar bolhas, né? Disse pra não usar o secador, mas eu testei, né? Eu fiz um teste secando com o secador e deu certo, porque como é uma tinta fosca, não teve nenhum problema em secar com o secador. Então aí ela ficou assim depois de bem pintada.